Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de saúde? Espero que estejam bem, preparados e ansiosos para assistir mais uma aula de genética, dando continuidade. Hoje nós vamos trabalhar com interação gênica. Vamos lá? Vamos estudar? Então, bora! Primeira coisa para nós entendermos interação gênica é saber o que é interação gênica. Mas antes da gente trabalhar com o conceito de interação gênica, nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente já estudou em genética, dos outros tipos de herança, para a gente compreender bem a interação gênica e no que ela difere daquilo que a gente já estudou. Nós vimos primeiro a lei de Mendel, que diz que a característica é determinada por um par de genes. Nós vimos a segunda lei de Mendel, em que foram estudados 2 ou mais pares de genes, determinando características e que na hora da formação dos gametas se segregam de forma independente. Esses genes se segregam de forma independente na hora da formação dos gametas. Estudamos linkage, os genes ligados, que se encontram no mesmo cromossomo e que na hora da formação dos gametas eles estão juntos. Eles vão sempre juntos formar os gametas. E a interação gênica, o que ela nos diz? O que é essa herança? Ela é uma herança em que a expressão do fenótipo, da característica, é condicionada pela ação de 2 ou mais pares de genes, a ação conjunta, a interação de 2 ou mais pares de genes. E esses genes seguem a ideia da segregação independente, proposta pela segunda lei de Mendel. Essa interação resulta em um efeito diferente daquele que é produzido por ambos individualmente. Vamos lembrar um pouquinho de como que foi a ervilha de Mendel? Ele analisou, por exemplo, a cor e a textura ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos duas características sendo analisadas, cada uma delas tendo um par de genes responsável. Na interação gênica, vocês verão que são 2 ou mais pares de genes que vão condicionar uma única característica. E esses genes vão interagir entre si para gerar os fenótipos. Vamos estudar então? Vamos ver mais profundamente um pouquinho? Vamos seguir. Exemplos de características determinadas por interação entre os genes. A cor do pelo dos labradores, olha que fofinhos, gente, que gracinha, né? Dá até vontade de ter um, dá? Só que depois eles crescem e dão maior trabalhão. Mas a cor do pelo dos labradores é determinada por interação gênica. Mais pra frente a gente vai aprofundar um pouquinho. Outra característica é a cor da pena dos canarinhos belga. Também são super bonitinhos e também determinados por interação gênica. E uma característica humana, que é a cor da pele, também determinada por interação gênica. Então, daqui um pouquinho a gente vai aprofundar e conhecer um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor como é que isso funciona, certinho? Quais os tipos de interação gênica que nós temos? Nós temos os genes complementares, a epistasia e a herança quantitativa ou poligênica. O que cada uma dessas significa, professora? Super tranquilo. A interação gênica por genes complementares é que nós temos 2 ou mais pares de genes que estão envolvidos juntos na determinação de um único fenótipo. Nós vamos conhecer daqui um pouquinho qual é o principal exemplo que nós vamos estudar. A epistasia, que diz o quê? É um gene que inibe a ação de outro gene localizado num cromossomo, num locus diferente. Também vamos ver como que acontece a epistasia e por que ela é diferente dos genes complementares. E a herança quantitativa ou poligênica, nós temos ali um efeito aditivo, uma somatória da ação dos genes que estão envolvidos naquela herança. E também é uma característica, uma herança altamente influenciada pelo meio ambiente, certinho? Vamos então trabalhar com cada uma delas, com cada um desses tipos de interação gênica. Então vamos lá. O primeiro tipo, que é o dos genes complementares, o exemplo mais clássico que a gente costuma trabalhar
é o da crista dos galináceos, a crista das galinhas mesmo. E é muito interessante porque eu só passei a perceber que as cristas das galinhas eram diferentes umas das outras depois que eu estudei genética, acreditam? Eu nunca tinha reparado. Depois eu passei a reparar e é muito legal. A galinha pode ter 4 tipos diferentes de crista. Vocês já repararam nisso? Agora vocês vão reparar. A crista rosa, que tem esse formato do primeiro desenho, da primeira foto. A crista noz, inclusive ela tem o formatinho da semente da noz, olha aqui, da castanha. A ervilha, que é essa crista aqui menorzinha. E a crista simples, que é essa grande, proeminente aqui. Como que é determinada geneticamente, né, a crista, esses diferentes tipos de crista de galinha, né? Por interação gênica através de genes complementares. Então, olha só, como que seria? Nós temos 2 pares de genes determinados pelas letras R e E. Quando você tem a combinação, a interação dos genes Rão e Ezão, dos genes dominantes Rão e Ezão, nós temos a crista noz, que é essa daqui, ó, parece realmente uma noz. Quando nós temos a presença do gene dominante Rão sem o gene dominante Ezão, ou seja, Rão ou Rão Rinho com Ezinho, nós temos a crista rosa. Fácil de memorizar, gente, ó. Rão de rosa, certo? Que é essa primeira aqui. Quando nós temos o gene dominante Ezão, na ausência do Rão, nós temos a crista ervilha. Então, ó, Ezão, ervilha, que é essa crista aqui, ó. E quando nós não temos a presença de nenhum gene dominante, nós temos a crista simples. Então, note que são 2 pares de genes, o Rão, o Ezão, o R e o E, determinando apenas a crista da galinha. E por conta da interação desses genes, deles serem complementares, nós temos 4 tipos possíveis de crista de galinha. Por isso que é uma interação entre os genes, o gene R e E interagindo para determinar o fenótipo crista de galinhas. Certinho? Vamos continuar? O próximo tipo de interação gênica é a epistasia. Vamos relembrar o que diz epistasia? Ela diz que um gene inibirá a ação de outro gene localizado num outro locus. Então, você tem um par de genes em um locus e você tem outro par de gene em outro locus. E essa interação desses genes, né, vai acontecer porque um deles é epistático em relação ao outro. E por isso ele vai inibir a ação do outro gene. Quando esse gene que vai inibir a ação do outro, ele é chamado de epistático. Aquele que será inibido é chamado de hipostático, tá? Nós temos epistasia, que pode ser dominante, ou seja, o gene epistático ele é dominante. E nós temos a epistasia recessiva, em que o gene epistático é recessivo. E na epistasia recessiva, o gene precisa estar em homozigose para se manifestar. O exemplo que nós vamos ver de epistasia é a recessiva, porque é a da pelagem dos cães labradores, que é muito legal, muito interessante. Como que funciona, então, a determinação da pelagem dos cães labradores? Existe um locus em que o gene é responsável pela produção de melanina. E essa melanina ela pode ser preta, né? A deposição de melanina pode ser responsável pela cor preta ou pela cor marrom, depende da quantidade de melanina, né, que vai ser depositada. O Bzão é o alelo responsável pela cor preta e o Bzinho recessivo é responsável pela cor marrom. Num outro locus, nós temos um gene responsável pela deposição dessa melanina. O Ezão é o alelo que permite a deposição da melanina. O Ezinho é o alelo que impede a deposição da melanina. Portanto, o Ezinho ele é epistático. Por isso, ele tem que vir em homozigose. Tem que ser Ezinho para ele inibir a ação do gene B, certo? Então, o gene B é responsável pela produção da melanina e o E pela deposição dessa melanina. O Ezão permite a deposição e o Ezinho não permite porque ele atua como epistático dos genes B,
Vamos entender como que funciona então? Olha lá. Olha que lindo, gente. Linda essa foto, né? Para vocês entenderem melhor como que seria o genótipo desses indivíduos. O cachorro, o labrador marrom, ou chocolate, se vocês preferirem, ele tem bezinho, bezinho e tem que estar na presença do ezão para que ele seja da cor marrom. O preto tem que ter um bezão, pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho, na presença do ezão. E para ser da cor amarela ou dourada, pode ser qualquer B, ou bezão ou bezinho, na presença do ezinho, ezinho. Tendo o ezinho em homozigose, o indivíduo vai ser amarelinho, dourado, porque ele vai inibir a ação do gene B, certinho? Vamos ver aqui alguns exemplos de cruzamento? Nós vamos pegar uma fêmea preta, híbrida, ou seja, ela é heterozigota para os dois pares de gene, bezão, bezinho, ezão, ezinho. Com um macho também de mesmo genótipo, bezão, bezinho, ezão, ezinho. Como é que vai ficar, né? O cruzamento. Olha só o quadro. Olha que bonitinho, gente, os filhotinhos. Bonitinho, né? Ah, eu adorei. Fiz questão de procurar umas fotos bem bonitinhas para vocês entenderem bem, tá bom? Então, como é que ficaria esse cruzamento? Nós temos aqui de azul os gametas produzidos pelo macho e de rosa os gametas produzidos pela fêmea, tá? Para vocês entenderem. Vocês percebem que são os mesmos gametas porque trata-se do mesmo genótipo. Quais seriam os indivíduos formados? Gente, esse daqui é o mesmo cruzamento que a gente aprendeu a fazer na segunda lei de Mendel, lá com o quadro de Punnett. E nesse cruzamento nós vamos ter como resultado 16 indivíduos, sendo que desses 16, 9 são pretos, 9 indivíduos pretos. Por quê? Porque é o bezão na presença do ezão. Nós teremos 3 indivíduos marrons, porque é o bezinho, bezinho na presença do ezão. E nós teremos 4 indivíduos amarelinhos, dourados, porque é o ezinho, inibindo a ação do gene B. Então, pode ser tanto bezão, bezão, quanto bezão, bezão, bezinho, quanto bezinho, bezinho. Na presença do ezinho em homozigose, o indivíduo não vai manifestar a cor marrom ou a cor preta, por isso que ele é dourado, certinho? Super tranquilo, né? Epistasia. Vamos para o último tipo de interação gênica, para a gente fechar, que é a herança quantitativa. Vamos entender? Super legal a herança quantitativa. Ela também é conhecida como herança poligênica, já que poli, muitos, né, que envolvem muitos genes. Apesar de que a gente vai trabalhar aqui com apenas 2 pares de genes, a herança quantitativa, geralmente, ela trabalha com muitos genes envolvidos na determinação da característica. E o que é esse tipo de herança? Os genes, eles somam, eles acumulam os seus efeitos, né? Então, os efeitos dos genes são cumulativos. E os exemplos que eu trouxe para vocês, além da cor da pele, também a cor dos olhos, a altura, o peso, a cor da semente do trigo, para você ver que não é só na espécie humana, a produção de leite de gado, dentre várias outras características. Para você poder entender certinho a herança quantitativa, eu vou te dar um exemplo para ver se você se consegue facilitar para você a compreensão. Quando eu pergunto para você qual é a cor, quais as possíveis cores da pelagem do labrador, o que você vai me dizer? Amarelo, preto e marrom, correto? E se eu te perguntar qual é a cor da espécie humana? Quais os tipos de cores da espécie humana? O que você vai me dizer? Complicado, né? E se eu te perguntar altura? E se eu te perguntar peso? É difícil. Por quê? Porque as variações são enormes. E além de termos muitas variações no fenótipo, nós também temos alta influência do meio ambiente na herança quantitativa, no fenótipo, na expressão desse fenótipo. A cor da pele é altamente influenciada pela incidência de raios solares, o peso é influenciado pela alimentação, pela atividade física, a altura também. Então, assim, nós temos a influência bem marcante do meio ambiente na manifestação dessa herança, certo? Vamos ver o exemplo da cor da pele para você entender melhor como é que funciona a herança quantitativa. Nós vamos usar, então, 2 pares de genes. Nós usamos a letra A e B para poder representar.
o gene dominante A e B, eles vão contribuir com o acréscimo na quantidade de melanina. Já os genes Azinho e Bzinho, eles não vão contribuir. Então, na presença dos genes dominantes, você vai acrescentando melanina. Então, quanto mais genes dominantes, maior a quantidade de melanina. Quanto menos genes dominantes, menos melanina, certo? Então, você vai somando. Esses genes, eles vão acumulando as características. Então, como que seria na espécie humana? Olha lá. Com o genótipo Azão, Azão, Bezão, Bezão, são 4 genes dominantes. Então, nós temos o fenótipo pele preta. Por quê? Porque nós temos a soma dos 4 genes produzindo melanina. Então, eles vão somar e vão produzir mais melanina. Lembrando que a cor da pele ela é determinada por mais genes. Só que, para facilitar nossa compreensão, nós vamos trabalhar com 2 pares, para você entender, certo? O genótipo para cor da pele escura, nós vamos ter a presença de 3 genes dominantes, que pode ser Azão, Azão, Bezão, Bezinho, ou Azão, Azinho, Bezão, Bezão. Então, nós temos a pele um pouquinho mais clara, porque houve a perda de um gene dominante, então menor deposição de melanina. A terceira é a presença de 2 genes dominantes. Azão, Azão, Bezinho, Bezinho, Azinho, Azinho, Bezão, Bezão, ou Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, nós temos ali pele média, morena média, né? A denominação do fenótipo, gente, ela é variável, tá? Eu coloquei esse aqui como modelo, tá bom? Quando você diminui mais um gene dominante, então você vai ter apenas um gene dominante produzindo melanina. Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, ou Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho, que é pele morena clara, já a pessoa já tá bem clarinha. E sem nenhum gene dominância, a ausência de genes dominantes, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, é a pele branca, não albina, gente. Lembra que o albinismo é determinado por um par de genes, que é ou a pessoa é albina ou a pessoa tem a cor da pele normal, tá certo? Então, a pessoa ela pode ter a pele preta, mas se ela tiver o gene pro albinismo, ela vai ser albina, certinho? Então, a gente não pode confundir esses 2 tipos de herança, tá? Primeira lei de Mendel, caso de albinismo, tá bom? Vamos seguir? Mais uma vez o detalhezinho, ó. Não se esqueça que a herança quantitativa é muito influenciada pelo meio ambiente. A expressão do fenótipo é muito influenciada pelo meio ambiente. A cor da pele, pela incidência de raios solares. Certinho? Não se esqueça, tá? E para fecharmos hoje, nós temos também a pleiotropia. O que é a pleiotropia? É um tipo de herança que é o contrário da interação gênica. O que seria o contrário? A interação gênica é a interação de vários genes determinando uma característica, certo? A pleiotropia, é o inverso, ou seja, diversas características são condicionadas por um único par de genes, tá? Vou trazer para vocês um exemplo bem interessante. O mesmo gene, o mesmo par de genes que determina a esclera azulada, que é esse branco do olho aqui, ó, gente, por conta de um afinamento, né, da camadinha dessa parte do olho, chamada esclera, né, permitindo assim, ela fica meio azulada porque permite a visualização da coroide. É o mesmo par que vai determinar a fragilidade óssea. Então, olha só, um par de genes determinando 2 características, a cor azulada da esclera e também a fragilidade óssea, contrário da interação gênica, certinho? Como que pode aparecer um exercício sobre interação gênica, professora? Vamos ver. Eu trouxe para vocês um exercício sobre o pelo dos cães labradores, mas vocês podem ver que tem uma variedade muito grande de exercícios envolvendo interação gênica. Eu vou passar para vocês alguns, tá? Não hoje na nossa aula, hoje a gente vai resolver só um. E depois você vai ver o que você conseguiu assimilar e o que você ainda tem dúvidas pra gente tirar depois, certinho? Então, olha lá. Nos cães labradores, a cor da pelagem preta, marrom ou dourada depende da interação de 2 genes. Um localizado no cromossomo 11, que são os alelos Bzão, Bzinho, e o outro no 5, que são os alelos Ezão e Ezinho. O alelo dominante Bzão é responsável pela síntese do pigmento preto e o alelo Bzinho pela produção do pigmento marrom.
O dominante Ezão determina a deposição do pigmento preto ou marrom nos pelos e o Ezinho impede a deposição desse pigmento nos pelos. Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos, nos 2 locos com cães duplo homozigóticos recessivos, quantos com pelagem preta, marrom e dourada, respectivamente, são esperados? Ai, meu Deus! Você pode ver que a primeira parte do exercício ele só está te contando como que é determinada a característica, para você entender que é um caso de interação gênica, certo? E que é um caso de epistasia recessiva, tá? Depois ele vai te fazer a pergunta, né? 36 cãezinhos foram originados do cruzamento de cães heterozigotos com cães homozigotos recessivos. Então aqui, ó, nós temos o primeiro genótipo, que é do cão híbrido duplamente heterozigoto, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, um cão preto, com um cão Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, duplamente homozigoto recessivo, certo? Que é um cão dourado. Desse cruzamento surgiram 36 cães. Eles querem, a pergunta do exercício é: quantos terão pelagem preta, marrom e dourado desses 36 cães? Primeira coisa é retirar os gametas. Os gametas desse indivíduo são esses aqui: Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão, Bzinho, Ezinho, igualzinho na segunda lei de Mendel. E o desse aqui só tem um tipo de gameta, né? O Bzinho, Ezinho. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa cruzar. Vamos juntar cada um desses 4 gametas, que são do cão Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, com o gameta do cão Bzão, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. O que vai surgir? O primeiro vai gerar Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, que é da cor preta. O segundo cruzamento, nós teremos Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ó, a presença do gene epistático aqui em homozigose, cor dourada. O terceiro, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, que vai ter a cor marrom. E o último, novamente a presença do gene epistático, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, cor dourada. A proporção para cada um desses, eu tive 4 possíveis resultados, né? Para cada um desses é 1/4. Mas você pode ver que a cor dourada nós temos 2 possibilidades, então são 2/4. Então, de cães pretos nós temos 1/4, 1/4 vezes 36, então dos 36 cães, 9 serão pretos. Dos 36 cães, 1/4 marrons, então nós temos que 9 cães serão marrons também. E o restante, 2/4, serão de cães dourados, ou seja, 18 cãezinhos serão dourados, certinho? Então esse foi um exemplo de exercício que pode aparecer para você fazer. Espero que você tenha compreendido interação gênica. Se ficou alguma dúvida, por favor, anote, tá bom? Para a gente poder tirar. Muito obrigada pela sua atenção. Adorei mais uma aulinha com vocês. Já estou preparando a próxima e nos encontramos por aí. Até a próxima, beijos. Tchau, tchau.